A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração, aqui no livro de Marcos, capítulo 1, e eu vou citar apenas 3 versículos, para a gente entender o que Deus ele quer falar ao nosso coração nesse dia de hoje. Aqui em Marcos, capítulo 1, e versículo de número 1, vai dizer assim: E entraram em Cafarnaum, e logo num sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. No versículo de número 29, vai dizer assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. No versículo 33, ele vai dizer assim: E toda a cidade se juntou à porta. Cada versículo, irmãos, eu comecei aqui a meditar na palavra de Deus. Cada versículo me trouxe uma ilustração tremenda da parte de Deus. Porque no versículo 21 até o versículo 28, Jesus ele estava num sábado ensinando com muita autoridade na sinagoga. Era um sábado, e nós sabemos que todo judeu ele guarda os sábados, né? E ali Jesus ensinando na sinagoga, endemoniou-se um homem, estava com espírito imundo, e a Bíblia vai dizer que ele começa a clamar e dizer: O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Ou Jesus o Nazareno? E Jesus ele não tinha muita conversa não, ele exclamou, expulsou, ele disse: Cala-te e sai deste homem. E ali o espírito imundo ele atendeu à autoridade de Jesus. Ele saindo do corpo daquele homem, e todos começaram a se maravilhar e dizer: Quem é esse que até os espíritos imundo lhe obedece? Isso é a primeira ilustração. A segunda ilustração desta palavra, deste versículo e deste texto, que Jesus saindo daquela sinagoga, ele foi para a casa de Simão, também chamado Pedro. Ele foi com Tiago e João, e ali a sogra de Pedro estava enferma, e ali, vendo Jesus, ela naquela situação, ele curou a sua enfermidade. E ao cair do sol, que como a gente sabe que os judeus ele guarda o sábado do levantar do sol da sexta-feira, aproximadamente às 5 horas, às 17 horas da tarde, até às 17 horas do sábado. E sendo o sábado caindo o sol, as pessoas já saíam das suas casas e levando até a porta, aonde a gente leu aqui, no versículo 33, e toda a cidade se juntou à porta, com pessoas endemoniadas, pessoas enfermas, para ser curada por Jesus, porque Jesus estava ali na casa de Simão Pedro. E diz os historiadores que a casa de Simão Pedro para a sinagoga era muito próxima. O que é que eu quero dizer? A ideia desta palavra aqui, o Senhor colocou no meu coração, é de que Jesus estava na sinagoga e muitas pessoas estavam ali. E quando aquele homem se manifestou com espírito imundo, as pessoas ficaram atônitas, vendo a autoridade de Jesus. Por que as pessoas ficaram desse jeito? Porque não era de costume, dentro da sinagoga, o espírito imundo está lá. O que é que eu quero dizer nesse dia de hoje? É que dentro da sinagoga, muitas vezes o espírito imundo, ele se manifesta e a gente acha que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele traz paz, alegria, harmonia e traz muita alegria. O espírito imundo, ele traz bagunça dentro das congregações. E as pessoas não são espirituais suficiente para ver ou entender que ali não é Deus, ali é o demônio. E o demônio está muito nesse século de hoje, está entrando dentro das igrejas. Eu estou falando de todas as igrejas. Muitas vezes ele está ali alojado
dentro de uma pessoa e a gente está somente querendo e buscando para nosso próprio eu. Eu vou à igreja porque eu quero buscar a palavra de Deus. Sim, mas Jesus estava ali ensinando e o espírito imundo se manifestou através da palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ela vem para salvar, libertar, e ali os demônios ele tem que cair fora, irmãos. Dentro das igrejas, muitas vezes está assim, tem pessoas possessas de demônio e a gente muitas vezes está apertando a mão de pessoas possessas de demônio. Eu quero lhe dizer uma coisa neste dia de hoje. Quantas vezes você não já ouviu alguém amaldiçoar outra pessoa e a pessoa, sendo cristão, ficar calada? Automaticamente, irmão, quando uma pessoa me amaldiçoa ou que fala uma coisa daquilo que eu não sou, automaticamente eu repreendo logo. Eu digo logo, está repreendido em nome de Jesus. Porque aquela pessoa não está falando muitas vezes de si mesmo, está falando através da boca de um espírito imundo que muitas vezes está alojado no seu subconsciente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O segundo ponto é que Jesus ele traz aquele ensinamento a respeito desse demônio que estava dentro da sinagoga e vai para a casa de Pedro. Ali, ele vendo aquela mulher enferma, ele coloca as mãos e é curado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que está na palavra do Senhor Jesus, você que busca a palavra de Deus, ele nos deu autoridade sobre os demônios. Ele nos deu autoridade para expulsar os demônios. Sabemos que os demônios são seres espirituais e precisamos estar dentro da palavra em consagração e devemos estar na presença de Deus, para que de Deus tenhamos essa autoridade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas vezes não precisa um demônio se manifestar, porque a gente pensa que o demônio ele só se manifesta de uma forma truculenta, mas o demônio muitas vezes ele se manifesta através de pequenas palavras que são mencionadas e muitas vezes a gente está desacreditado e desapercebido, e o inimigo fala com a gente e a gente estamos desapercebido. Vigiamos e oramos, porque devemos estar em atalaia, porque nesses últimos dias o demônio ele está se manifestando e a gente estamos calados. Precisamos repreender no nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto aqui é que quando cai o sol, que as pessoas saem e as pessoas vão até a porta onde Jesus está. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós que somos cristãos, nunca devemos fechar a porta para os necessitados. As pessoas estavam ali necessitadas de uma cura, de ser repreendido o demônio. As pessoas estavam ali necessitadas de Jesus. E Jesus ele não fechou a porta. A Bíblia diz, no versículo de número 34 do capítulo 1 de Marcos, a Bíblia vai dizer assim: e curou muitos, os que estavam enfermos e de diversas enfermidades, e expulsou ali muitos demônios. Jesus não simplesmente, já estava caindo o sol, já estava chegando a noite. Jesus poderia dizer: eu tive um dia farto, eu tive um dia cansativo, agora eu vou descansar. Mas as pessoas estavam ali necessitadas de ouvir e de ser curadas. Isso é um ensinamento para o nosso coração e para a nossa vida no dia de hoje. Não existe cansaço suficiente para fazer a obra do nosso Deus. Não existe cansaço suficiente para estar na casa do Senhor. Não existe cansaço suficiente para ajudar os nossos irmãos. Então aprenda com a palavra de Deus neste dia de hoje. Deus, Ele quer que a gente se disponibilizamos em fazer a obra dele, porque a partir do momento que a gente conhece a Deus, nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. Então saímos da nossa casa, saímos de dentro da igreja para fazer a obra do Senhor, ajudando, libertando aqueles que estão em cativo, e que nós devemos estar fazendo a obra do Senhor, alimentando os pobres de coração através da palavra de Deus. A palavra de Deus está sobre mim, a palavra de Deus está sobre você. Vamos agora compartilhar com nossos irmãos. Amém? Deus te abençoe.
te proteja e te guarde e te livre de todo o mal.